Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos verificar aí o que vem atuando sobre as cotações do milho nesse momento, quais são os próximos passos para o mercado e para ajudar a gente a entender esses assuntos, a esclarecer um pouquinho melhor esse cenário para você produtor, a gente recebe aqui o Roberto Carlos Rafael, ele que é analista da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Roberto. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme. Bom dia. É um prazer imenso estar contigo e com todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer muito grande, viu? Bom dia. Roberto, a gente terminou o mês de agosto com os preços do milho aqui no Brasil ainda subindo, batendo recordes. Qual foi o tamanho dessas altas de milho? Até se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, a gente tem preços bastante elevados nesse momento, né? Sim. Eu acho que teve uma combinação de fatores aí que proporcionaram com que o milho tivesse essas altas, né? Então, só para você ter uma ideia, se a gente pegar os níveis de preço que foram do CPEA, que ontem foi em... Vou falar CPEA porque é a praça de base de Campinas, que é a referência, inclusive, pelo contrato da BMF, e Campinas, a região de Campinas, é uma região que tem uma forte correlação com a maioria das praças de consumo ou de originação de milho no Brasil, tá? Então, se a gente pegar o CPEA ontem, a cotação foi de R$ 60,92, né? É uma média de preço entre milho tributado e diferido para uma base zero, ou seja, para um pagamento à vista, tá? Então, dentro do que você está me perguntando para fazer uma comparação do que seria a alta do preço, a magnitude das altas do preço, se a gente pegar o preço em 2 de setembro de 2019, ou seja, um ano atrás, o preço do CPE era R$ 37,23. Então, nós tivemos uma alta até ontem de 63%, tá? Se você pegar o preço do dia 30 de dezembro, ou seja, o último dia de 2019, então para a gente analisar a alta do ano, em 30 de dezembro foi a última cotação do CPEA, estava em 48,62. Com 692 nós temos uma alta de 25% no ano, tá? Se nós pegarmos a cotação em 31 de março, que foi aquele período onde a gente tinha a chegada aqui no estado de São Paulo da colheita da safra de verão, e havia uma dificuldade muito grande de obtenção de lotes, que o mercado chegou a operar 60,14 para 60,92, praticamente estável, vamos dizer assim, tá? Depois nós tivemos uma queda em função da expectativa de chegada de safrinha. Então, se a gente pegar no dia 15/6, que seria, vamos dizer assim, o start da nova safrinha, com Mato Grosso já começando a sua colheita e tal, naquele período estava 46,96 contra os 60,92, nós temos uma alta aí de 30%, tá? Então, é um ano muito interessante, de bastante aprendizado que nós estamos tendo. Cada ano, a gente costuma dizer que cada safra é uma história. Essa está sendo uma safra interessante. Veja que nós estamos aí com um aumento de entre 15/6 até agora de 30%, pelo menos até a cotação de ontem, tá? O cenário de mercado hoje, com câmbio caindo novamente, BMF caindo novamente, pode ser que a gente tenha mais uma certa retração de novo nos preços de mercado hoje, tá? Mas vocês vejam que nós tivemos uma alta de 30% num período de colheita de uma excelente safrinha, tá certo? E é um negócio interessante. E isso, na verdade, se explica principalmente, primeiro, que nós tivemos uma retomada do câmbio, novamente. Se a gente pegar aí em 15/6, o câmbio estava 5,19, ele chegou até a passear nos 4,90, não sei se vocês se lembram, né? Mas o câmbio estava 5,19, e hoje operando na faixa aí de 5,40, 5,38, que é o nível de câmbio que nós temos hoje, tá? Então nós tivemos câmbio, nós tivemos surpreendentemente práticas de prêmios nos portos extremamente agressivas quando a gente compara com os Estados Unidos. Nós chegamos a ter diferenças aí, temos ainda diferenças entre 60 a 90 pontos, tá? Em cima de Chicago. Quer dizer, é um negócio que eu não me lembro do milho de estar acontecendo isso. A gente tenta buscar um pouco de explicação. Pode ser que algumas trades estavam short, qualidade do milho. O milho brasileiro tem um apelo muito grande hoje pelo mercado internacional. Então, tem uma série de fatores que, vamos dizer assim, o produtor capitalizado, recebendo muito bem pela soja, pelo milho, então, segurando o produto, né?
uma sensação de que talvez a gente tenha exportado um volume muito grande já, né? Então, isso são fatores que fizeram com que o milho subisse em plena colheita de safrinha, tá? E aí, Roberto, você já comentou, né? E nesse momento a bolsa recuando um pouquinho. Ontem também fechou em queda, até os preços do mercado físico recuaram ontem. A gente chegou num teto para os preços do milho, devem reduzir a partir de agora ou ainda há espaço para mais altas nessas cotações? O que eu diria é o seguinte: a dinâmica que nós vamos ter daqui para frente, sem falar ainda em o que virá na safra de verão, a gente tem uma ideia aí de que a produção pode ser um pouquinho menor ou praticamente igual, mas sem falar em clima, se vai ser um clima melhor ou pior, a gente vai ter uma dinâmica que é o que vai acontecer com os Estados Unidos, tá? Então, Chicago hoje opera numa banda aí entre 3,40 e 3,60, ok? Chicago, a gente teve aí uma questão, esses poucos dias atrás, que foi o tornado derecho lá na região de Iowa, que tombou muitas lavouras, né? Além disso, a Iowa, a oeste de Iowa estava sofrendo muito também com falta de chuvas, era uma região, era uma macro região ali que sofreu em relação a outras, né? Então começou-se a especular há dias atrás que a gente teria aí uma redução de até 12 milhões de toneladas, né? Na produção que virá no próximo relatório do USDA, né? Se a gente pegar os relatórios do ProFarmer, que andaram do programa de rally de safra que eles fazem, né? Então eles estavam mostrando volumes bem menores em relação ao próximo relatório, aí uma faixa de 12 milhões de toneladas, só que com o passar do tempo, hoje já se fala aí alguma coisa até de 5 milhões, por isso que a gente está vendo até Chicago cair um pouco, tá? Mas eu acho que se ficar entre esses 5 milhões aí, eu acho que Chicago a gente vai trabalhar nessa banda de 3,40 e 3,60, não tem muito o que fazer, porque nós vamos falar com estoque de passagem aí de 65, 70 milhões nos Estados Unidos, que é muita coisa, tá? Agora, se as quebras forem para esses 12 milhões de toneladas, né, que eu já acho mais difícil, cairia aí para algo ao redor de 57 milhões de toneladas do estoque de passagem americano, que foi basicamente o que os Estados Unidos trabalhou nessa safra que se encerrou agora em 31 de agosto, né? Então a gente não teríamos talvez Chicago trabalhando uma banda aí de 3,50, 3,70, então, ou seja, Chicago, a minha impressão é que vai ficar num berço esplêndido aqui até a próxima safra americana, plantio da próxima safra americana, tá? Então, aqui no Brasil, uma das coisas que, ou talvez o principal motivo, né, que tem dado esse driver no mercado, primeiro é o câmbio. O mercado vem trendando câmbio no milho, né? E o segundo é algo também que nós já citamos aqui, nós somos os únicos países que a gente não tem uma informação real, tabulada, divulgada pelo governo, do que está comercializado na exportação. O que a gente pode dizer hoje é que as exportações, ela tem um acumulado de 12 milhões de toneladas, isso já considerando o que fechou no mês de agosto, que teve uma exportação de 6 milhões e meio de toneladas, então nós temos já 12 milhões. Nós temos de line-up algo ao redor de 5 milhões, e essa é a expectativa para o mês de setembro, algo que a gente exporta entre 5 e 6 milhões de toneladas, tá certo? Então, o que a gente pode dizer que está aí é algo de 12 mais 5, 6, 18. Tem ainda as exportações de outubro, novembro, dezembro, talvez janeiro, né? Só que essas, nós não temos a informação. Então, o mercado trabalha à deriva, tá? Então, se a gente falar assim em termos de preço, o que pode ser para frente, eu diria assim, o mercado está trabalhando na deriva do que realmente é que vai acontecer na exportação. Eu diria que se a gente exportar níveis de 34 milhões de toneladas, os preços vão seguir firmes e talvez até um pouco acima do que estão até ontem, tá? Agora, como a gente não sabe se efetivamente a exportação vai acontecer nos níveis de 34 milhões de toneladas, que é o que o mercado está esperando, tá? Então, vamos dizer que, de repente, essa exportação, se a gente tivesse uma informação sendo divulgada e falasse que esse mercado estaria hoje com uma exportação negociada ao redor de 25 milhões de toneladas, esses preços que estão sendo praticados hoje estão muito altos, né? Então, a grande questão nesse momento, é especulação, é apostar. Se realmente a exportação for firme, chegar nos 34, e eu diria que a gente tem sinais aí, por exemplo, que os lineups estão caindo, né? Quando deveria estar subindo, mas o que a gente também percebe é que com muitos portos, a produtividade dos portos estão muito boas, então pode ser que, de repente, não está tendo espera, isso não vai ser um problema na safra, tá? Então, o que eu quero dizer é que
é uma aposta. Se o governo, que já há um bom tempo, já cheguei a falar com eles há muito tempo atrás, 3, 4 anos atrás, quando a gente correu o risco, talvez ter que importar grandes volumes e tal, tivesse essa informação no mercado para que todo mundo pudesse planejar, tá certo? Aliás, a BPA também está pedindo isso agora, né? Seria muito importante para que o mercado soubesse efetivamente, olha, quanto que nós temos comercializado para exportação. E aí sim, o mercado teria uma informação boa, real, né, para se posicionar. Nesse momento, a gente só tem o diz-que-me-diz de mercado, ninguém pode afirmar, que se fala que já comercializado na exportação de 28 a 30 milhões de toneladas. Então, o outro fator que a gente vai ter que analisar é se vai ter o wash out, ou seja, algumas trades vão colocar milho no mercado. Tá? Então, o que eu quero dizer é que, na verdade, a gente está com o game aberto. Esses preços podem subir, como podem cair. Tá? Assim, e o pior, nós estamos num momento que pode, ou às vezes, subir muito, ou cair muito. Então, ou seja, pura especulação. Por quê? Por uma falta de competência do nosso país, eu digo do governo, né, que deveria estar informando o mercado para a gente saber realmente onde nós estamos pisando. A princípio, nós temos milho, tudo, mas será que a gente já exportou mais de 30 ou 34, ou só está 25, 24? Então, é uma questão que ela que vai definir, além da questão do câmbio, que é um dos principais drivers desse mercado. E aí, Roberto, para ajudar nessa questão das exportações, né, as notícias de déficit de milho lá na China vão chegando a todo momento, essa conversa vai sendo ampliada. Hoje mesmo a Reuters divulgou que existe uma expectativa de até 30 milhões de toneladas de déficit de milho na China. Essa situação pode ajudar a impactar ainda mais essas exportações, alavancar esse volume de milho exportado? Olha, na verdade, a China tem demandado produto aí dos Estados Unidos, né? De onde ela, se isso acontecer efetivamente, de onde ela vier a tirar, ela vai pressionar. Se for do Brasil, eu não sei detalhes da China, se todos os materiais que nós temos aqui, GMO, Seren, podem ser consumidos na China, não sei como é que funciona essa questão lá, tá? Mas acho que há uma equalização, é possível. E você tem a safra americana, que também os Estados Unidos têm vendido. Então, todos os materiais de lá servem lá na China, quer dizer, enfim, a gente tem, na verdade, aí uma situação que, se for nessa magnitude, né, o que a gente sabe é que a China vinha com um grande estoque, né? Eu acho que no ano passado eu fiz uma matéria dizendo que eu acho que eu viria a China, ela vindo agressivamente para o mercado daqui naquela época eu falava em 3 anos. Por quê? Por conta do programa de política deles de adição de etanol nos combustíveis, tá? Então, não sei precisar se isso está acelerando, né? Temos que ver também como é que vai ser essa safra chinesa, mas eles têm bastante milho, pelos reportes que eles têm, e lá é uma caixinha de surpresa. Se realmente os números que a China tiver que demandar muito produto, os números que se fala atualmente é alguma coisa ao redor de 5 a 7 milhões, eu não estou com a informação do uso daqui agora, mas esses são os números que ultimamente a China vem dando de cota para o mercado interno comprar, que os preços do mercado interno lá são mais altos do que o mercado externo. Então, precisa ver se vai parar nisso aí ou vai ser mais. Eu, sinceramente, eu não tenho informações precisas sobre isso. Agora, se houver uma demanda nesses patamares aí que se fala, realmente pode pressionar em qualquer lugar. Brasil, Estados Unidos, Ucrânia, onde for, porque aí seria um número significativo. Me chama a atenção, eu não vi essa matéria ainda, tá, Guilherme? Mas é um número grande, mas preciso ver para detalhar melhor, tá? E aí, Roberto, um outro assunto que ganhou destaque nos últimos dias foi a possibilidade da retirada da TEC de importações para países fora do Mercosul. Isso seria uma medida que, caso fosse adotada, impactaria no mercado? Chegaria a mexer com os preços aqui no Brasil? Não, na verdade eu nunca vi o mercado entrar numa informação em que não tinha impacto, até porque, na verdade, o milho da Argentina, né, por ser Mercosul já tem até a tarifa zero, tá? Então, a gente, na verdade, quando falou essa questão dos Estados Unidos, seria mais uma fonte de suprimento, né, que seria os Estados Unidos, ok? Tirando lá aquela alíquota de importação que acho que é ao redor de 8% hoje, ok? Só que os preços dos Estados Unidos e da Argentina, o preço dos Estados Unidos, tirando
essa tarifa de importação, tá certo? Ele chegaria a R$ 1 por saco mais barato que o da Argentina, tá? Naquele câmbio que estava lá na faixa de 5,60, né? Então, na verdade, para mim foi uma notícia que não mudou nada. Depois veio a ministra falando que não ia fazer isso. Enfim, mas eu acho que a gente tem que ver, eu acho que eu também já disse em alguns momentos, eu acho que o Ministério nosso da Agricultura ele deveria ser chamado de Ministério da agroindústria. A gente tinha que ver um pouco no todo. Infelizmente, a gente devia estar exportando mais carnes, mais proteínas, talvez mais farelo, mas principalmente mais proteína. O pessoal da China vem aqui e fala, eu não tenho grão, eu tenho proteína, quer levar? Porque aí a agroindústria poderia trabalhar também com margens melhores, né? E também tinha que tomar um pouco de cuidado com essa questão. Nós temos uma agroindústria muito dependente de soja e milho. Se de repente tiver que importar, o aumento no custo e isso impactando nas políticas, principalmente a questão de inflação e tal, podem ser grandes, né? Mas eu acho assim, no que você está me perguntando, tá? Essa questão não muda nada. Seria mais uma fonte de suprimento. E, por incrível que pareça, como a Argentina também está trabalhando com prêmios muito altos, menores que o do Brasil, mas também muito altos, maiores que dos Estados Unidos, vejam que o milho da Argentina chega a R$ 1 por saco só, mais alto que o milho americano, tá? Então, Roberto, para a gente fazer um resumo para o produtor que ainda tem volumes disponíveis para negociar nesse momento, é um momento de ficar atento a todas essas movimentações, porque, como você destacou bem, os preços podem tanto subir quanto cair daqui para frente, então vale ficar atento e aproveitar boas oportunidades. Eu acho que vale sempre aquela máxima. Os preços estão muito bons, acho que o produtor pode ir fazendo as suas médias de preços, né? E ficar atento a todas as informações. É como eu disse, o game está aberto, a questão da exportação, se realmente ela for passar dos 34,5 milhões de toneladas, é muito crítico, porque aqui, por exemplo, em São Paulo, nós vamos ter milho praticamente só no final de março daqui para frente, né? Porque safrinha está concluindo agora, né? Então, aí fica o milho muito mal distribuído, da safra de verão, enfim. Só que se a exportação não acontecer, e a gente tem sinais aí que ela tá meio fraca, pode ser que a gente tenha preços mais baixos do que esses aí, né? Então, que a gente vai voltar para uma paridade de exportação que talvez vai ter que trabalhar com um preço mais baixo. Uma questão que o produtor tem que ficar atento, é lógico, que é o câmbio, mas essa é difícil, né? Porque agora a gente tem aí, o dólar tem se valorizado frente a todas as outras moedas. Só a nossa que continua ainda perdendo espaço para o câmbio. Só que, desde ontem, a gente está tendo um movimento de quedas fortes de câmbio e o mercado precisa. Por quê? Porque, inclusive, ontem tivemos as questões políticas, a questão de não furar teto de gastos, né? Aumentar, dar uma celeridade na reforma administrativa. Então, tudo isso está dando uma pressionada no câmbio que está muito acima do que qualquer outra moeda em termos de correção frente ao dólar. Então, precisa ver para onde isso vai, né? Eu acho que o câmbio tem trabalhado aí nessa banda chegou a bater 4,90, depois ficou aí na faixa dos 5,50. Então, essa é uma questão que é difícil de prever. Mas, assim, o produtor tem que ficar analisando dia a dia e vendo o que está acontecendo, tá? Então, acho que a média é realmente favorável, né? Agora, é o que eu digo, a gente pode caminhar para uma questão de ter que trabalhar um pouco mais próximo da paridade de importação ou pode ir mais próximo a uma paridade de exportação. Então, tudo isso que vai indicar são os níveis de volumes na exportação, que é a obscuridade que nós temos no mercado. É um negócio que o mercado nós trabalhamos a deriva. Infelizmente, o governo, essa informação existe e deveria ser plotada pelo governo, como todos os outros governos que são players na exportação de grãos, eles fazem e informam, né? Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse momento para o cenário do mercado do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Não, a mensagem é sempre essa, a questão de fazendo os preços médios e ficar sempre sintonizado nas informações, principalmente um canal como Notícia Agrícola, que é um grande driver do mercado aí também, com informações extremamente precisas, ficar atento no dia a dia. O mercado tem que ser visto no dia a dia, né? Vocês vejam que agora você vê, nós estamos com uma alta, de repente, aliás, quase
30 dias, que a gente estava, mais de 30 dias, em plena colheita, só subindo. Começou a recuar ontem, foi o primeiro dia. Acredito que o mercado está um pouco pressionado agora, precisamos ver até onde vai, e isso também depende, tem a questão do produtor, que também está capitalizado, mas enfim, eu acho que os preços estão bons, vamos aproveitando e caminhando. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Legal, Guilherme, muito obrigado a você também. Sempre um prazer estar com vocês aqui, os ouvintes do Notícias Agrícolas, tá? O Roberto Carlos Rafael, ele que é analista de mercado da Germinar Corretora, conversou com a gente para explicar um pouquinho, traçar o panorama do atual cenário para o mercado do milho aqui no Brasil. Segundo o Roberto Carlos Rafael, destacando a fala dele, o game está aberto para os preços do milho. Esses preços podem tanto subir ainda além dos patamares atuais, como também podem cair bastante. Isso tudo vai depender do ritmo e de como vão performar as exportações brasileiras. Caso essas exportações atinjam os patamares previstos aí ao redor dos 34 milhões de toneladas, aí esse preço do milho no Brasil pode subir bastante. O Roberto destacando até uma situação que pode ficar até crítica, com o milho só chegando no mercado a partir do mês de março e causar até alguma falta de milho aqui dentro do país. Caso essas exportações não cheguem nesses patamares, existe inclusive o sentimento de exportações mais lentas nesse momento, aí esses preços podem recuar aqui dentro do país e inclusive alguns volumes exportados até retornarem para o mercado interno. O momento de preços é bastante favorável. O Roberto Carlos Rafael recomenda que o produtor que ainda tenha volumes disponíveis de milho vá vendendo aos poucos, fazendo médias de preços e aproveitando esses patamares muito elevados. O Roberto destacando alguns números aqui para a gente, que o milho, em comparação com esse mesmo período do ano passado, subiu cerca de 63%, 30% de alta desde o começo ali da colheita. Então, em plena colheita de segunda safra, o milho se valorizando 30% dentro do Brasil, 63%, como eu disse, na comparação com o mesmo período do ano passado. Somente nesse ano já uma alta de 25%. Então, um momento favorável para o produtor ficar bastante atento às movimentações de mercado, exportações e câmbio vão ditar o ritmo das cotações daqui para frente e esse é o momento do produtor ir vendendo, fazendo as suas médias e aproveitar para se capitalizar ainda mais com esse bom momento de preços do milho aqui no Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.